Ela estava pendurada como um animal caçado, sob o sol escaldante do Kansas. Uma jovem de apenas 22 anos, acusada de roubo, deixada para morrer amarrada por cordas no meio do deserto. Mas o que ela realmente roubou era um segredo que custou a vida de um homem inocente e a verdade estava prestes a explodir em Dodge City. Esta é uma história real do Velho Oeste que vai te deixar sem fôlego. Mas antes de começarmos, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Agora sim, vamos para 1878, nas planícies do Kansas. O castigo no sol escaldante. Ela estava pendurada ali como um animal caçado. Seus pulsos e tornozelos esticados por cordas ásperas que cortavam a pele. O vestido rasgado pendia em trapos sobre seu corpo magro. Seu rosto estava marcado por poeira, suor e vergonha. E o sol do meio-dia de Dodge City queimava sua pele até que parecia prestes a formar bolhas. Rose Miller tinha apenas 22 anos, e já não tinha forças para gritar. Apenas um sussurro seco escapava de seus lábios rachados cada vez que a corda apertava contra seus ombros. Ela havia sido deixada no meio das planícies do Kansas, abandonada para sofrer, abandonada para quebrar. Uma brisa varreu a grama alta do verão. Nenhuma misericórdia veio com ela. A estrutura de madeira em formato de A que a segurava rangia a cada rajada de vento, como se zombasse de seu peso. Seus dedos dos pés mal tocavam o chão. Cada segundo parecia que poderia ser o último. Ela não estava ali pendurada o dia inteiro, mas algumas horas sob aquele sol pareciam perto o suficiente da eternidade. Rose sabia que seria punida por roubar do xerife Eli Thompson. Ela apenas nunca imaginou que o castigo seria assim. Pensou que seria trancada numa cela. Não exposta como um aviso para qualquer um que ousasse cruzar a lei de Dodge City. Sua respiração vinha superficial, dolorosa. O ar quente queimava seus pulmões a cada tentativa de encher o peito. O calor era tão intenso que o horizonte tremia. Nada se movia nas planícies além do vento quente e seco. Nem pássaros, nem pessoas. Apenas Rose e sua agonia silenciosa. Seus pensamentos começavam a se embaralhar. Será que ninguém passaria por ali? Será que morreria assim, sozinha, exposta como um troféu da crueldade do xerife? Então veio o som de cascos, lentos, constantes. Aproximando-se por trás das colinas com o ritmo preguiçoso de um homem que não tinha ideia de que estava cavalgando direto para o sofrimento de outra pessoa. Jim Blake surgiu do tremor do calor. Um fazendeiro no final dos seus 40 anos. Rosto curtido pelo tempo, olhos calmos, um homem acostumado com tempestades tanto na terra quanto dentro do coração humano. Ele puxou seu cavalo para parar, seu olhar fixo na figura pendurada ao sol. Choque atravessou seus olhos, depois raiva, depois algo muito mais silencioso, algo como piedade. Ele desmontou lentamente, sem acreditar no que via. Seus passos foram cautelosos enquanto se aproximava, como se estivesse se aproximando de um animal ferido que poderia atacar a qualquer momento. Rose levantou a cabeça com a pouca força que lhe restava. Ela pensou que ele estava ali para terminar o que o xerife Thompson começou. Sua voz tremeu como algo já meio morto. Não, e não faça isso, ela sussurrou, cada palavra custando um esforço imenso. Jim congelou, não por causa das palavras, mas pela maneira como ela as disse, como se já tivesse aceito que a misericórdia não existia para alguém como ela. Ele estendeu a mão para as cordas. Ela estremeceu. Ele não parou. Ele estudou cada nó, cada hematoma, cada ferida que seu corpo carregava. E naquele momento, Jim Blake soube uma coisa com absoluta clareza. Qualquer que fosse o crime que essa garota havia cometido, nada poderia justificar isso. Sua mão apertou o cabo de sua faca. As planícies estavam silenciosas. O sol queimava mais forte. E Rose Miller pendia entre a vida e a morte,
enquanto um fazendeiro que ela nunca tinha visto fazia uma escolha que mudaria ambas as suas vidas para sempre. A decisão de Jim Blake. A faca brilhou uma vez ao sol. Então Jim Blake cortou a corda. Rose caiu como um saco de grãos. Ele a pegou no meio do caminho, o peso dela batendo contra seu peito. Ela ofegou, o ar rasgando seus pulmões como fogo. Suas pernas não a sustentariam de jeito nenhum. Se ele tivesse chegado 5 minutos mais tarde, ela já poderia ter partido. Jim deslizou um braço atrás de suas costas, outro sob seus joelhos. Ela era leve, leve demais para uma garota de sua idade. Ele a levantou como faria com um bezerro ferido e a carregou para longe daquela maldita estrutura em A. Ele a colocou à sombra de uma árvore seca e retorcida, deu-lhe água em pequenos goles, e esperou até que seus olhos pudessem focar novamente antes mesmo de pensar em colocá-la num cavalo. De perto, ela não parecia um monstro, apenas uma garota assustada com um queixo teimoso e olhos que se recusavam a permanecer fechados. Seus lábios tremeram. Eu roubei dele, ela sussurrou, a voz rouca. Do xerife Thompson. Entrei no escritório dele, abri o cofre. Peguei o dinheiro dele. Dee não disse nada por um momento. A confissão dela assentou em seu estômago como uma pedra. Então ela realmente era uma ladra. O xerife não havia mentido sobre essa parte. Mas isso justificava o que ele havia feito com ela? Ele a colocou gentilmente na cela, depois montou atrás dela para que não caísse. A cabeça dela descansou contra seus ombros. O cavalo começou a se mover. Ele podia sentir cada tremor que a percorria. Você sabe que ele tinha todo o direito de te colocar numa cela, Jim disse calmamente, quebrando o silêncio. Uma cela? Ela respondeu, a voz áspera. Não uma corda no meio da pradaria. Isso calou por um bom tempo. Eles seguiram o rio Arkansas, a água brilhando ao lado deles. Jim manteve os olhos na trilha, mas sua mente era uma tempestade. Ele respeitava a lei. Essa terra se tornava selvagem sem ela. No entanto, o que ele acabará de ver não parecia lei. Parecia a crueldade disfarçada de justiça. Jim pensou em sua própria vida. Ele havia construído seu rancho do nada, respeitando as regras, pagando suas dívidas, tratando as pessoas com dignidade. Ele acreditava no sistema, acreditava que a civilização estava chegando ao oeste. Mas o que viu naquele dia abalou essa crença até o núcleo. No tempo em que chegaram às colinas baixas onde seu rancho ficava, o sol estava se pondo. A pequena casa surgiu à vista. Uma varanda, uma chaminé. Fumaça subindo preguiçosamente do topo. Jim carregou Rose para dentro e a deitou em sua própria cama. Ele despejou água numa bacia, rasgou uma camisa velha em tiras e começou a limpar as queimaduras de corda em seus pulsos. Ela se encolheu, mas não se afastou. Amanhã vou te levar de volta, ele disse finalmente. Você roubou. Você responde por isso. Mas dentro de um tribunal, não pendurada como um troféu. Rose encarou o teto. Havia algo mais pressionando atrás de seus olhos. Algo mais sombrio do que um simples roubo. Mas ela engoliu isso. Por que contar a este homem que ela havia visto o xerife Thompson fazer algo muito pior do que qualquer coisa que ela mesma havia feito? Por esta noite, ela seria apenas uma ladra que teve sorte. Jim seria apenas um fazendeiro que não conseguia passar por sofrimento sem ajudar. Lá fora, o céu do Kansas ficou vermelho e dourado. E em algum lugar distante, um cavaleiro solitário começou a fazer perguntas sobre a garota que havia desaparecido de sua corda. A chegada do xerife. Amanhã no rancho Blake começou tranquila. Tranquila demais para o que estava por vir. Jim estava acordado antes do sol, como sempre. Ele alimentou os cavalos, verificou o bebedouro,
tentou muito não olhar para a porta do quarto onde Rose estava dormindo em sua cama enquanto ele ficava no velho catre perto do fogão. Ele disse a si mesmo que isso era simples. Ele a levaria de volta para a cidade. Ficaria ao lado dela na frente do juiz. A lei faria o que a lei deveria fazer. Não mais cordas no meio da pradaria. Esse plano limpo e arrumado durou até ele ouvir cavalos vindo rápido pela estrada. Não era uma carroça, não era um vizinho. 3 cavaleiros, um ritmo duro e sincronizado. Jim saiu na varanda, limpando as mãos nas calças. O xerife Lee Thompson puxou as rédeas no portão com 2 delegados atrás dele. Poeira subindo ao redor dos 3 cavalos. Aqueles olhos afiados observaram a casa, o celeiro, as marcas no chão. Depois se fixaram em Jim. Bom dia, Blake. O xerife sorriu, mas nunca chegou aos olhos. Parece que alguém cortou minha ladra. Jim sentiu a mentira subindo em sua garganta e morrendo no meio do caminho, então optou pela verdade. Encontrei uma garota pendurada onde urubus circulam. Trouxe ela aqui para que não morresse como um cachorro. Você interferiu com evidências, Thompson disse. Ela pertence à minha cadeia. O sorriso havia sumido agora. Jim balançou a cabeça. Ela pertence a um tribunal. O que você fez não foi justiça. Por um segundo, eles apenas se encararam. Velho fazendeiro na varanda. Homem com distintivo no pátio. O tipo de momento que decide que tipo de homens eles realmente são. O xerife desmontou lentamente, seus movimentos calculados. Blake, você é um homem respeitado nestas terras. Não jogue isso fora por causa de uma ladra. Ela confessou. Todo mundo em Dodge sabe o que ela fez. Todo mundo em Dodge também deveria saber como você a puniu, Jim respondeu, sua voz firme. Punição é assunto meu. Lei é assunto meu. E você acabou de se tornar um obstrutor da justiça. Thompson colocou a mão no cabo do revólver. Agora traga ela para fora, ou eu entro e pego ela. Dentro da casa, Rose estava descalça logo atrás da porta. Cada músculo tenso. Ela podia ouvir cada palavra. Ela conhecia aquela voz. Ainda podia sentir o gosto da poeira de sua corda. Se ele a levasse de volta, não haveria julgamento. Nenhuma segunda chance. Apenas mais uma cavalgada no calor e uma cova tranquila que ninguém se incomodaria em marcar. Seu coração martelava, sua boca ficou seca. Ela agarrou o batente da porta para se equilibrar, depois deslizou para a cozinha enquanto os homens discutiam lá fora. A tensão aumentava a cada segundo. Os delegados observavam nervosos, mãos perto de suas armas. Jim sabia que estava em desvantagem numérica, mas não recuaria. Ela fica aqui até amanhã, Jim disse firmemente. Então eu pessoalmente a levo ao juiz. Você tem minha palavra. Thompson estudou Jim por um longo momento, então cuspiu no chão. Sua palavra não vale nada se você está protegendo uma criminosa. Mas eu sou um homem razoável. Você tem até amanhã ao meio-dia. Se ela não estiver na minha cadeia até lá, volto com um mandado. E desta vez, vocês dois vão conhecer aquela corda. Ele montou seu cavalo, puxou as rédeas com força, e os 3 cavaleiros partiram numa nuvem de poeira. Quando Jim finalmente voltou para dentro, sua mandíbula estava tão travada que parecia doloroso. Ele quer você de volta, Jim disse. Diz que a corda era legal. A notícia já estava correndo por Dodge City de que Jim Blake havia cortado a ladra. Algumas pessoas o chamavam de louco, mas a maioria dizia que o xerife havia sido envergonhado na frente da cidade inteira. Rose olhou para ele. Realmente olhou para ele. Este homem já havia se arriscado uma vez apenas ao cortá-la. Se ela ficasse em silêncio,
ele voltaria direto para a armadilha do xerife com ela. Se contasse a verdade, ambos poderiam nunca ver outro amanhecer. Sua voz saiu num sussurro rouco. Jim, eu roubei, mas roubei a coisa errada. Peguei dinheiro que nunca foi dele para guardar. E vi o que ele fez com o homem a quem pertencia. Jim a encarou. O que você viu, Rose? Ela respirou fundo, um suspiro que sacudiu todo o seu corpo. Porque uma vez que respondesse a essa pergunta, não haveria volta para nenhum deles. A verdade sombria. Rose não olhou para Jim quando respondeu. Ela encarou o velho piso de madeira como se a verdade estivesse escrita ali. Eu estava limpando o escritório, ela disse baixo. Tarde. O xerife pensou que eu tinha ido para casa. Suas mãos se retorceram na saia. Ouvi um homem entrar. Não era do exército. Apenas um sujeito desgastado pela estrada, num casaco empoeirado, com um distintivo da Wells Fargo no colete. Ele tinha uma bolsa de couro no ombro. Jim não disse nada. Ele podia ouvir seu próprio coração batendo. Eles discutiram sobre dinheiro, sobre pagamento que deveria ter ido nos trilhos e nunca chegou lá. Rose pausou, engolindo com dificuldade. Então ouvi o tiro. Apenas um. O mensageiro caiu no chão. O xerife estava ali com fumaça saindo de sua pistola como se não fosse nada. Ela engoliu em seco. Ele enrolou o corpo num encerado, colocou numa carroça e saiu além das últimas casas, para baixo junto ao barranco no rio Arkansas, onde as pessoas não vão muito. Aquela bolsa de couro acabou no cofre dele. Mesma bolsa que eu roubei. Pensei que estava apenas roubando um homem ganancioso. Acontece que roubei de um túmulo. O silêncio se instalou pesado na sala. Jim havia visto homens ruins em sua vida. Ladrões de gado, vagabundos maus. Mas um homem da lei matando um mensageiro por dinheiro, depois pendurando uma garota para encobrir tudo isso, e isso era diferente. Isso era o tipo de mal que corrói uma comunidade inteira. Eu me escondi atrás de umas caixas, Rose continuou, sua voz tremendo com a lembrança. Fiquei lá por horas depois que ele saiu. Com tanto medo que nem conseguia me mexer. Quando finalmente saí, jurei que fugiria de Dodge City e nunca olharia para trás. Mas você voltou para o escritório dele, Jim disse, começando a entender. Voltei porque não conseguia deixar para lá. Um homem estava morto. Um homem bom, apenas fazendo seu trabalho. E Thompson ia guardar aquele dinheiro e ninguém nunca saberia. Ela olhou para Jim, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Pensei que se pegasse o dinheiro, poderia levá-lo às autoridades. Provar o que ele fez. Mas ele me pegou antes que eu pudesse sair da cidade. Por isso acorda, Jim murmurou. Não era punição. Era silenciamento. Ele não podia me colocar numa cela onde eu poderia falar com um advogado, com um juiz, com qualquer um que ouvisse. Precisava que eu desaparecesse de um jeito que parecesse legal. Rose limpou os olhos. Se você não tivesse passado por ali. Jim se levantou, andando até a janela. Lá fora, o céu estava começando a escurecer. Nuvens de tempestade se formavam no horizonte oeste. Se ficarmos aqui, Rose disse, ele voltará com uma corda e uma história. E apenas uma delas será verdadeira. Jim esfregou o rosto, depois olhou para a janela por onde o xerife havia cavalgado. Fort Dodge, ele disse calmamente. Os soldados lá conhecem os homens da ferrovia. Eles se importarão se uma bolsa da Wells Fargo desaparecer, e o xerife não controla seus ouvidos. Rose se levantou, suas pernas ainda trêmulas. É uma cavalgada de um dia inteiro. Ele nos alcançará antes que cheguemos lá. Então é melhor cavalgarmos rápido, Jim respondeu, já pegando seu rifle. Ao pôr do sol,
Eles estavam na cela. Jim amarrou uma pequena mochila atrás de seu cavalo, enfiou a bolsa roubada fundo sob seu casaco, e ajudou Rose a subir na frente dele. Ela ainda se movia como se cada passo doesse, mas sua voz estava firme. Se fizermos isso, não há volta, ela disse. Não houve volta no momento em que te cortei, ele respondeu. Eles seguiram o rio Arkansas novamente. Desta vez não a passo, mas numa corrida dura e urgente. Atrás deles, no cume perto do rancho Blake, o xerife Thompson observava duas figuras minúsculas cavalgando para o oeste, poeira subindo atrás delas. Seus dois delegados se mexeram nas celas, esperando sua ordem. Ele não precisava de um binóculo para entender, se eles chegassem ao forte, seus truques com corda estavam acabados. Sua vida inteira estava acabada. Ele esporou seu cavalo com tanta força que o animal gritou e fez sinal para que um delegado cavalgasse com ele, enquanto o outro voltava para cobrir seus rastros. 3 armas perseguindo um fazendeiro e uma garota que sabiam demais. A corrida contra o tempo. A noite caía rapidamente sobre as planícies do Kansas. Jim e Rose cavalgavam duro, o cavalo sob eles espumando mas nunca diminuindo o ritmo. Jim conhecia esta terra como conhecia as linhas de sua própria mão, cada trilha, cada atalho, cada lugar onde o rio podia ser atravessado. Quanto falta? Rose perguntou, sua voz mal audível sobre o trovão dos cascos. 2 horas se mantivermos este ritmo. 3 se tivermos que diminuir. Jim olhou para trás, para a escuridão crescente. Eles estão vindo. Posso sentir. E ele estava certo. A menos de 1 milha atrás deles, o xerife Thompson e seu delegado cavalgavam como demônios, seus cavalos empurrados além do limite da resistência. Thompson sabia que se Rose Miller chegasse viva àquele forte, com aquela bolsa e aquela história, ele seria enforcado antes do fim da semana. Mais rápido, ele gritou para o delegado. Não podem chegar lá. O delegado, um jovem chamado Reis que havia trabalhado para Thompson por apenas 6 meses, começava a questionar o que estava fazendo. Ele assinou para manter a lei, não para perseguir uma garota ferida pelo deserto. Mas medo do xerife mantinha sua boca fechada e suas esporas nos flancos do cavalo. Na frente, Jim sentiu o cavalo começar a vacilar. O animal havia dado tudo o que tinha, e estava chegando ao fim. Ele puxou as rédeas perto de um bosque de álamos ao longo do rio. Temos que dar um descanso a ele, Jim disse, desmontando. Apenas 5 minutos. Não temos 5 minutos, Rose protestou, mas ela também desceu, suas próprias pernas mal a segurando. Jim levou o cavalo para a água, deixando-o beber em pequenos goles. Ele verificou os cascos, verificou a sela. Cada segundo contava, mas um cavalo morto não os levaria a lugar nenhum. Então eles ouviram. Cascos na distância. Vindo rápido. Monte. Jim ordenou, e Rose obedeceu sem questionar. Eles voltaram à trilha, o cavalo bufando mas movendo-se novamente, encontrando reservas de força que Jim não sabia que existiam. As luzes do Fort Dodge apareceram no horizonte como estrelas caídas. Rose apontou, incapaz de falar, seu coração saltando de esperança. Tão perto. Estavam tão perto. Atrás deles, Thompson viu as mesmas luzes. Ele puxou seu revólver, medindo a distância. Muito longe ainda para um tiro certeiro, especialmente no escuro. Mas se eles chegassem àquele portão? Reis, ele gritou. Atire neles. Atire no cavalo. Reis puxou seu rifle, mas suas mãos hesitaram. Atirar em pessoas pelas costas? Isso era assassinato, não trabalho da lei. Atire, maldito. Thompson rosnou. O tiro cortou a noite. Reis atirou alto de propósito, a bala assobiando sobre as cabeças de Jim e Rose. Era um aviso, não uma tentativa de matar.
Mas o som trouxe soldados correndo para o portão do forte. Lanternas acesas, rifles levantados. Uma sentinela gritou no escuro, exigindo que todos parassem. Jim puxou as rédeas tão forte que o cavalo derrapou. Rose quase escorregou da sela. Eles estavam a 50 metros do portão. Segurança estava ao alcance das mãos. Thompson chegou um momento depois, com Reis logo atrás, seus cavalos cobertos de espuma e suor. Seu distintivo capturava o último do dia. Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo. O xerife acenando seu distintivo. Jim levantando suas mãos vazias. Rose mal se segurando no pomo da cela. A sentinela fez o que um bom soldado faz. Ele fechou o portão. Separou todos eles. E mandou chamar um oficial. O julgamento da verdade. Aquela garota é uma ladra, o xerife disse rispidamente. O velho está escondendo ela. Estou aqui para levá-la de volta para a justiça de Dodge City. Talvez aquilo tivesse funcionado em qualquer outro dia. Mas Jim Blake não havia cavalgado toda essa distância para ficar quieto. Ele deslizou do cavalo, pernas tremendo, pulmões queimando, e puxou a pesada bolsa de couro de pagamento de sob seu casaco. Ele a jogou aos pés do soldado. Isso é dinheiro da Wells Fargo, Jim disse, sua voz ressoando no silêncio. O cavaleiro deles nunca chegou aos trilhos. Ela viu o porquê. Todos os olhos se voltaram para Rose. Ela poderia ter ficado em silêncio. Poderia ter recuado para as sombras e deixado sua chance morrer ali mesmo. Em vez disso, ela deslizou da cela e ficou ao lado de Jim. Sua voz tremia, mas não quebrou. Ela contou sobre o tiro no escritório, sobre o homem da Wells Fargo caindo no chão, sobre o corpo arrastado para fora da cidade sob um encerado em direção a um barranco solitário no rio. O oficial não se apressou em julgar. Papéis foram recolhidos. Nomes foram anotados. Um telegrama foi enviado pela linha para perguntar se um mensageiro havia desaparecido naquela estrada. Isso é ridículo. Thompson explodiu. Ela é uma ladra. Uma mentirosa. Vai acreditar na palavra dela contra a minha? Vou acreditar na evidência, o oficial disse calmamente. Ele era o capitão William Morrison, um homem que havia visto o suficiente do Oeste para saber que distintivos nem sempre significavam honra. E até termos respostas, todos vocês ficam aqui. Pelos próximos dias, Jim e Rose foram mantidos dentro do forte. Não como prisioneiros, mas também não exatamente livres. Eles responderam as mesmas perguntas mais de uma vez. A história não mudou. Jim contou sobre encontrar Rose pendurada. Rose contou sobre o assassinato. Tudo se encaixava, mas sem um corpo, era palavra contra palavra. Thompson, mantido em quartos separados sob guarda, proclamava sua inocência alto e repetidamente. Ele exigia ser solto. Ele ameaçou com advogados e políticos. Mas Morrison manteve todos exatamente onde estavam. Na manhã do terceiro dia, a resposta chegou. Um mensageiro da Wells Fargo chamado Daniel Foster havia desaparecido 6 semanas atrás, junto com um pagamento de $3.000. A bolsa que Jim trouxe continha exatamente $3.000. E tinha as iniciais DF gravadas no couro. Onde está o corpo? Morrison perguntou a Rose. Rio Arkansas, cerca de 2 milhas ao sul de Dodge, onde o rio faz uma curva fechada e há um barranco alto, Rose respondeu sem hesitação. Há uma árvore morta inclinada sobre a água. 10 passos ao leste. Morrison organizou uma expedição. 20 soldados, Jim e Rose cavalgando sob guarda, e o xerife Thompson algemado numa carroça. Quando palavra circulou sobre onde estavam indo e por quê, metade de Dodge City apareceu para assistir. Eles cavalgaram de volta para aquele lugar solitário no rio.
A árvore morta estava exatamente onde Rose disse. Eles cavaram onde ela indicou. Encontraram ossos, pedaços de pano, uma pequena etiqueta de metal carimbada com a marca da empresa expressa que correspondia a um cavaleiro desaparecido. Eles encontraram um distintivo da Wells Fargo. E eles encontraram um buraco de bala no crânio. Thompson não foi arrastado para a forca na manhã seguinte. Ele foi preso e levado para o leste sob guarda. Poucos meses depois, ele estava num tribunal em Topeka, diante de um juiz que não lhe devia nenhum favor. O julgamento durou uma semana. Testemunhas de Dodge City vieram contar sobre o comportamento estranho do xerife. O delegado Reis testemunhou sobre a perseguição naquela noite, sobre como Thompson ordenou que ele atirasse nas costas de pessoas desarmadas. A evidência se acumulou como pedras. O júri demorou menos de 1 hora para decidir. Culpado de assassinato. Culpado de roubo. Culpado de abuso de poder. Eli Thompson foi enforcado na primavera de 1879. Algumas pessoas em Dodge ainda diziam que ele era um bom homem que cometeu um erro. A maioria sabia melhor. Um novo começo. Quanto a Jim e Rose, eles cavalgaram de volta para casa, não como fora da lei captor, mas como duas pessoas que haviam atravessado o mesmo fogo e de alguma forma saído de pé. O rancho Blake os recebeu com o mesmo silêncio acolhedor de sempre. As planícies do Kansas se estendiam em todas as direções, vastas e indiferentes aos dramas humanos que se desenrolavam sobre sua superfície. Mas para Jim e Rose, aquela terra agora significava algo diferente. Significava recomeço. Rose trabalhou no rancho Blake para pagar o que havia roubado e um pouco mais. Ela aprendeu a amarrar cordas para potros, não para punição. Ela aprendeu a consertar cercas, a cuidar de cavalos doentes, a ler o céu para prever tempestades. Jim era um professor paciente, e Rose era uma aluna determinada. Nas primeiras semanas, eles mal conversavam. O trauma do que haviam passado juntos ainda era muito recente, muito próximo. Rose ainda acordava gritando algumas noites, sonhando com cordas e sol escaldante. Jim ouvia do outro lado da parede e preparava café quente, esperando na cozinha até que ela aparecesse, pálida mais composta. Não precisa fazer isso, ela disse uma manhã, encontrando-o ali pela terceira vez naquela semana. Fazer o quê? Jim perguntou, servindo 2 xícaras. E esperar. Ficar acordado. Eu estou bem. Eu sei que está, Jim respondeu calmamente. Café mesmo assim? Ela aceitou a xícara, e algo entre eles mudou naquele momento. Uma compreensão silenciosa de que ambos carregavam cicatrizes, ambos haviam olhado para a escuridão e escolhido a luz. Com o passar dos meses, a vida no rancho encontrou seu ritmo. Rose descobriu que tinha talento para trabalhar com cavalos. Ela podia acalmar um potro selvagem com apenas sua voz, podia sentir quando um animal estava doente antes de qualquer sintoma óbvio aparecer. Jim observava com respeito crescente. Você deveria ter seu próprio rancho algum dia, ele disse uma tarde, observando-a gentilmente guiar um cavalo jovem através de uma série de exercícios. Talvez, Rose respondeu, sorrindo levemente. Mas não por um bom tempo ainda. Tenho muito a aprender. As pessoas de Dodge City lentamente mudaram sua opinião sobre Rose Miller.